dia, boa tarde, boa noite mais uma vez a vocês. E dando continuidade às aulas de Direito Ambiental, hoje nós falaremos da proteção constitucional ao meio ambiente. Ou seja, eu vou trazer aqui a principal norma constitucional, o principal trecho constitucional que trata do meio ambiente, que é o artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225 é um velho conhecido dos senhores, porque nós já falamos dele, nós já lemos o caput dele, como falamos do princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então tá aqui, gente. Esse é o artigo 225 da Constituição Federal. Para melhor estudo didático, eu dividi ele da forma que a doutrina costuma fazer essa divisão, em uma norma matriz, as normas de efetividade do caput e algumas determinações particulares. Só fazendo aqui uma rápida revisão. Vocês lembram que os artigos, eles são divididos em uma estrutura, cada artigo dentro de uma lei, cada artigo dentro de uma norma, ele vai tratar de uma ideia específica, e se essa ideia específica ela demandar uma classificação melhor, um melhor entendimento, desenvolvimento melhor da mesma, nós vamos usar de outros elementos, como os incisos, as alíneas, etc. Só lembrando aqui, um artigo, o início, lá onde tem escrito artigo ponto alguma coisa, nós temos aqui falando do caput, do artigo em si. Esse artigo depois ele pode ser pormenorizado através de parágrafos. E esses parágrafos, caso você tenha uma enumeração no próprio corpo do artigo ou em algum parágrafo, você vai usar dos chamados incisos, tudo bem? Então, como é que o artigo 225 ele está? Ele tem uma norma matriz no seu caput, ele tem alguns instrumentos, normas de efetividade no parágrafo 1º e seus incisos, ok? E nós vamos ter uma terceira parte, que são algumas determinações particulares, alguns assuntos anexos nos seus demais parágrafos. Então, iniciando o nosso estudo, o que o artigo 225, velho conhecido, como eu já falei para vocês, ele nos diz? Ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, vamos trabalhar melhor os elementos que nós vemos aqui no caput. Primeiro, que nós já vimos anteriormente, o artigo 225 é a positivação, ou seja, é colocado numa norma, é a positivação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental. Eu tenho um direito humano de terceira geração e esse direito humano foi inscrito numa norma constituinte. Então, por isso que eu vou dizer que ele é um direito fundamental. Já vimos isso em aulas passadas. Outra coisa que nós podemos perceber é que esse artigo ele não é restritivo. Ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, qual é a interpretação desse todos? Tanto os cidadãos brasileiros têm esse direito, quanto os estrangeiros que aqui estão. Então, todo mundo vai ter que ter direito à preservação desse meio ambiente. A doutrina, os autores do direito, inclusive, costumam dar até uma maior abrangência para esse termo todos, englobando, além das presentes gerações, as gerações futuras. E outra coisa que nós devemos prestar atenção é que a norma constitucional diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Se você quiser ver o tratamento jurídico dos bens de uso comum, ele está lá no artigo 99, inciso 1, do Código Civil Brasileiro. Eles falam os de uso comum, falando dos bens do Estado, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Esses bens de uso comum do povo são aqueles bens de utilização concorrente por toda a comunidade. Todos têm direito ao todo.
Vou tentar explicar isso aqui de uma forma um pouquinho mais didática. Imagine o seguinte, eu tenho essa determinada propriedade e ela não pertence apenas a uma pessoa. Você tem ela pertencendo ao... Se eu digo que essa propriedade ela é concorrente, ou seja, que todos têm um direito concorrente a essa propriedade, eu estou dizendo que o todo, e não uma parcela, mas o todo pertence a cada um deles individualmente. Todos eles têm direito ao todo, a usar o todo. E também, caso haja a maculação do direito de propriedade, essa propriedade seja turbada de alguma forma, danificada de alguma forma, cada um desses usuários poderá individualmente propor uma ação, propor um processo judicial para impedir ou acabar com esse turbamento. Então, é uma propriedade que ela é coletiva no sentido de que todos têm direito ao uso dessa propriedade, todos têm direito ao todo dela. Então, voltando aqui ao artigo 225, vê-se que é obrigação do poder público e da coletividade e das pessoas também zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Então, por exemplo, se eu percebo que o meio ambiente está sendo degradado, está sendo destruído de alguma forma, por exemplo, eu vejo que perto da minha casa, uma floresta, uma área de preservação permanente, ela está sendo degradada, eu tenho legitimidade, porque é um direito meu, o meio ambiente é um direito meu, eu tenho essa legitimidade para que, olha, Poder Judiciário, toque, 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 o meu direito ao meio ambiente está sendo agredido. Eu exijo que você tome providências para evitar que isso aconteça. É um direito meu, é um direito de todos. Tanto o Estado quanto a coletividade têm o dever de zelar pela proteção ambiental. A continuação desse artigo ele passa para os chamados instrumentos de efetividade. O parágrafo 1º diz: para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público obrigações do poder público. Inciso 1. Preservar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Aqui o que ele diz, visa garantir a incolumidade do meio ambiente, a obrigação de não degradar, a obrigação de não poluir. Mais à frente nós vamos ver qual é a diferença entre um conceito e outro. Existe uma diferença técnica entre o conceito de degradação ambiental e de poluição ambiental dentro do direito, ok? A ideia do manejo ecológico das espécies significa lidar com elas de maneira a conservá-las e, se possível, recuperá-las. É a posição do professor José Afonso da Silva. Então, você deve o poder público tem tanto a obrigação de preservar, evitar que seja causado algum dano, quanto de restaurar caso o dano já tenha acontecido. O inciso 2 fala em preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Eu já falei para vocês que na década de 90, a maior novidade que nós tínhamos em questão de desenvolvimento tecnológico era a questão da engenharia genética, a manipulação do código genético dos seres vivos. E a nossa Constituição, lembram que ela é de 86, é fruto dessa época, já houve a preocupação do Constituinte em enxergar a necessidade de preservação do patrimônio genético, das indústrias, das empresas que venham a trabalhar com pesquisa e manipulação de material genético. De forma mais extensiva, patrimônio genético, de forma geral, é o conjunto de seres que habitam o planeta. Então, preservação de todos os seres e também um olhar mais acurado, uma legislação mais acurada, mais incidente, em cima daquelas indústrias que fazem a manipulação do material genético dos seres vivos. Aqui só uma questão um pouquinho interdisciplinar. Por que se tem cuidado com a questão das pesquisas genéticas?
Por que que se olha assim com tanto cuidado, com tanta desconfiança, até acho que eu posso dizer, em relação a essas pesquisas? A terapia genética, ou seja, você manipular o genoma dos seres vivos para tentar consertar alguma coisa, digamos, você nasce com predisposição genética a ter uma determinada doença. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tenho, por exemplo, uma característica que é herdada, que é genética, que é uma chamada tremor essencial. Nós tivemos poucas aulas presenciais, eu não sei se algum de vocês chegou a perceber que a minha mão, ela treme muito quando eu estou fazendo alguma atividade, quando eu estou fazendo alguma coisa. E isso é uma característica herdada, é genético. Eu herdei do meu pai, minha irmã herdou da mesma forma, e a princípio isso não tem uma cura específica, porque está dentro do nosso genoma. E assim como várias outras características. Algumas dessas características genéticas, elas causam doenças, por assim dizer. No final da década de 90, início do século XX, nós estávamos vendo as terapias genéticas como um procedimento sendo aplicado em humanos. E, a princípio, os resultados eram formidáveis. Você pegava uma criança que tinha algum, digamos, problema genético, ela tinha predisposição genética para alguma doença específica, ou causava alguma doença específica. Se aplicava essa terapia genética em 2, 3 anos, a criança estava curada. Aquela deficiência num gene que ela tinha, por exemplo, ela era sanada. Mas quando essas pesquisas elas progrediram mais tempo, se viu que existiam efeitos colaterais que os cientistas não tinham controle ainda. Então você acaba consertando um problema ali, mas essa manipulação genética causou uns 3, 4 problemas daqui a 10 anos na pessoa. Então, por isso que se usa, lembram da precaução, você usar do cuidado necessário, você acompanhar isso de perto para ter a absoluta certeza do que será feito. Não deixar a coisa muito solta sem saber o que vai acontecer. Voltando aqui para o próximo inciso, nós temos o inciso 3 dizendo que é obrigação do poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Aqui nós temos, de forma geral, esse inciso, ele referindo-se às chamadas unidades de conservação e às áreas de preservação permanente. Creio que vocês já estudaram unidades de conservação, aqueles espaços ambientalmente protegidos, de acordo com características próprias da fauna, da flora, da vulnerabilidade do meio ambiente. E nós temos também a questão das áreas de preservação permanente. Exemplo, se eu tenho um olho d'água ou um rio pequeno, a mata ciliar, a mata, a vegetação que rodeia esse olho d'água, ou esse rio, ela é uma área de preservação permanente. Você não tem autorização para fazer a degradação daquela área. Então, os estados, verificando que determinado ecossistema ele possui uma sensibilidade maior ou possui características próprias que necessitam de uma proteção mais acurada, eles podem limitar o acesso das pessoas à utilização desses recursos naturais. Essa limitação aos recursos, ela pode ser mais incisiva, digamos, você não pode entrar, você não pode usar, você não pode tirar nada daquele determinado ecossistema, ou ela pode ser um pouco mais permissiva. Por exemplo, se você tem uma APA, uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, geralmente você pode morar numa APA, na área de uma APA, construir sua casa, ter uma escola ali, mas vão existir limitações ao uso que você pode fazer desse espaço. Exemplo, nessa APA você pode até construir sua casa, fazer ali uma pequena horta, mas ele não te permite fazer o cultivo de um grande latifúndio, de uma grande propriedade. Ou então ele te diz, olha, nessa APA você pode construir a sua casa, mas você não pode construir um parque industrial, você não pode construir uma indústria muito grande que cause um impacto ambiental mais sensível. O próximo item que nós temos, o inciso 4, fala de exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, aqui se dará publicidade. Então, lembram lá que eu cheguei a mencionar isso também em aulas passadas? Quando você tiver uma obra ou um empreendimento que vai ser feito, e essa obra ou empreendimento vai causar uma significativa degradação ambiental, uma degradação ambiental grande, acima do normal, então o poder público exige que seja feito um estudo prévio de impacto ambiental, um estudo altamente complexo, multidisciplinar, para tentar entender qual vai ser a extensão total dos danos ambientais que serão causados e, a partir desse conhecimento dos danos que serão, dos impactos que serão causados, você tomar as medidas de contenção e de prevenção adequadas. O próximo inciso fala controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida humana, a qualidade de vida e o meio ambiente. Exemplos, meus queridos, de produtos nesse sentido: cloroquímicos, carboquímicos, materiais radioativos, agrotóxicos e outros venenos. São coisas que são perigosas, são coisas que, se, por exemplo, vaza um caminhão transportando cloro, gás cloro, se isso vaza, o gás cloro é altamente nocivo à vida, ele mata. Se você inalar uma quantidade suficiente, ele vai matar você. Então, a produção desse tipo de material, o transporte desse tipo de material, ele tem que ser acompanhado de perto pelo Estado. Material radioativo, por exemplo. Houve um acidente em Goiânia, no ano de 1987, que catadores de lixo, eles abriram um equipamento de raio-x que estava abandonado numa clínica, a clínica tinha fechado, eles abandonaram os equipamentos lá dentro, e os catadores desmontaram um aparelho de raio-x em busca de ferro velho. E eles acharam lá dentro 2 cilindros, ou um cilindro contendo 19 gramas de césio-137. E eles levaram para casa, acharam bonitinho o pó, ele brilhava no escuro, deram para as crianças. Chamaram os vizinhos para olhar, aquele negócio brilhante bonito, e isso causou uma contaminação radioativa no todo o município. Vários vizinhos que foram ver, entraram em contato com esse material radioativo, levaram para suas casas, as crianças levaram para a escola, e isso causou a contaminação de uma cidade inteira. E efeitos da radiação, as pessoas, tanto os catadores de lixo que abriram o tubo de césio-137, quanto boa parte de suas famílias, eles faleceram por efeitos da radiação. E houve uma contaminação generalizada de toda a cidade. Então, olha, a importância que você tem não só na produção desse elemento radioativo, quanto no transporte desse elemento radioativo, mas mesmo o descarte dele tem que ser feito com responsabilidade. Senão existem riscos em você deixar materiais perigosos expostos na sociedade. O próximo inciso fala de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A educação ambiental, gente, é um dos instrumentos que ele demora mais para ser feito, mas é um dos que tem o melhor resultado. Você está dizendo para a população, olha, preserve o meio ambiente, porque faça ela entender que ela vai ser uma das pessoas beneficiadas, ela, os seus filhos, vão ser as pessoas beneficiadas com essa preservação ambiental. Porque muitas vezes a preservação ambiental é vendido para a gente como se fosse assim, olha, uma coisa para preservar o meio ambiente, abra mão dos seus direitos a troco do koala, da preguiça, do animal silvestre ele ser protegido. E não, isso é uma ideia que tem que ser incutida na cabeça das pessoas, que é uma responsabilidade que nós temos para com o planeta. As nossas ações estão causando danos ambientais, nós temos que coibir essas ações e nós temos que proteger o meio ambiente tanto para a gente quanto para as demais espécies, inclusive para as futuras gerações. E isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo da vida da pessoa. Não é só você criar, por exemplo, uma disciplina de direito ambiental num curso específico de técnico em meio ambiente. Não, você tem que ir ensinando a criança desde cedo, e o adulto também precisa ser ensinado,
acerca da importância da proteção ambiental. Uma coisa que eu gosto de dizer nos cursos de direito, não adianta você fazer lei de proteção ambiental se você não ensina as pessoas a importância dessa lei. Se só vem aquela ordem de cima para baixo, o Estado chega para a população e diz, olha, a partir de hoje você não pode mais pescar nesse rio. Chega para o pescador e ele tira o seu sustento do rio, ele precisa daquele recurso natural, você só chega com a lei, você é o fiscal do IBAMA e diz, olha, não pode mais pescar. Ele não vai obedecer. De um lado ele tem, olha, eu vou cumprir essa norma esquisita que chegou para mim, sendo que meus pais, meus avós, meus bisavós, toda a minha geração pescava, caçava, tirava o sustento da natureza. E do outro ele tem, olha, se eu parar de pescar, se eu parar de caçar, minha família vai passar necessidade. Cadê a alternativa? Que esse Estado que chega com essa mão forte dizendo que eu não posso mais usar dos recursos naturais, cadê a alternativa que ele está me dando? Então, a proteção ambiental ela passa pela questão da educação, não somente da educação formal, da educação trazida dentro das escolas, mas também da educação por meios informais, através das mídias em massa, da televisão, da internet, das redes sociais. A educação um pouco mais distribuída, você fazer palestras em determinadas comunidades que fazem uso de recursos naturais, etc. Então, isso é extremamente importante. Se você não faz isso aqui, só a lei pura e simples ela não vai servir para muita coisa. Porque o Estado não tem como botar fiscal em toda a esquina para ver se a população está cumprindo aquilo que ele determina. Tem um resultado muito mais efetivo, muito mais eficaz você ensinar a população. Demora, leva muitos anos, às vezes você está falando de mudar a cultura, a percepção cultural de uma determinada comunidade aos recursos naturais que ela tem acesso, mas essa é a forma que melhor funciona, que traz os melhores resultados, não a curto, mas a longo prazo. O próximo inciso fala em proteção da fauna e da flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Então, existe a obrigação constitucional, olha, a lei que está lá em cima, ela está dizendo que a proteção da fauna e da flora deve ser buscada, e as atividades ou práticas que coloquem em risco a função ecológica, a importância de uma determinada espécie naquele local, que venham a provocar, que coloquem em risco a extinção de uma espécie, essas práticas elas devem ser proibidas, assim como práticas que submetam animais à crueldade. Aqui alguns exemplos de práticas que colocam em risco a função ecológica ou a extinção de espécies. Eu tenho aqui a caça profissional, a pesca clandestina com explosivos e a introdução de espécies exóticas ou alienígenas. O que seria a caça profissional, gente? A ideia da caça profissional é você ter como profissão ser caçador. Sabe quando chega alguém para você e pergunta, qual é a sua profissão? Eu sou vendedor, eu sou padeiro, eu sou médico. Se você diz que você é um caçador, se você responde dessa forma, você é um caçador profissional. A caça profissional, qual é o problema que ela causa ao meio ambiente? A reiterada retirada de uma determinada espécie do meio ambiente pode levar ao quê? À extinção dessa espécie. É o que está acontecendo na África. Muitas espécies nativas da África elas estão sendo frutos de caça. Aí você tem, olha, o rinoceronte branco está ameaçado de extinção. Aqui no Brasil, o tamanduá-bandeira, o tatu-bola, o mico-leão dourado, eles estão ameaçados de extinção. O que está acontecendo? O homem está indo na natureza e está matando essas espécies, ou para vender, para comercializar, ou para comer, e está tirando esses animais da natureza. Então, isso causa risco de extinção e você mexe com a importância ecológica daquela espécie. Professor, a caça é permitida no Brasil? Se a gente for falar das leis de caça especificamente, a caça profissional é vedada. Ponto. Não é permitida. A caça amadora, com a finalidade de se divertir, as leis falam o seguinte, ela é
vedada, salvo se o Estado-membro, o Piauí, o Maranhão, o Rio de Janeiro, salvo se o Estado-membro criar uma lei regulamentando e autorizando a caça amadora. Atualmente, no Brasil, nenhum Estado tem a caça amadora regulamentada. Então, digamos assim, na prática, atualmente a caça amadora está proibida em todo o território nacional. Tinha um estado lá no sul, na região sul, não lembro se era o Rio Grande do Sul, que ainda tinha lei permitindo fazer essa caça amadora, mas atualmente todos os estados da federação proíbem. Você não pode retirar espécies silvestres da natureza. Outro exemplo é a pesca clandestina com explosivos. O que vem a ser isso? Geralmente, quando você pensa no pescador, tem o cara lá com a vara de pescar, esperando o peixe vir morder. Ou em outros casos, você pensa na pessoa usando uma rede para fazer a pesca de vários peixes ao mesmo tempo. A pesca com explosivos é você pega assim, uma bomba, um explosivo com nível razoável de impacto, tipo um rojão, um treme-terra, um morteiro. Você pega isso e joga dentro do lago. Você acende e joga dentro do lago. A explosão, gente, quando ela acontecer, ela vai ser extremamente violenta dentro do meio mais denso. A água é muito mais densa do que é o ar. A explosão vai ser extremamente violenta e ela vai matar tudo o que tiver ali no seu raio de explosão, no seu raio de interação. Então, se eu, por exemplo, eu jogo um treme-terra dentro de um lago que eu sei que tem peixes, vários tipos de peixes e seres vivos ali, essa explosão vai matar absolutamente tudo que tiver ali no raio de explosão. Vai matar os peixes, talvez seja aquilo que eu estou querendo, e vai matar todos os animais que eu não estou nem aí para eles, que eles estiverem ali no raio. Então, esse tipo de pesca, né, se é que se pode chamar de pesca, ele é proibido no território brasileiro. O próximo exemplo é a introdução de espécies exóticas ou alienígenas. Já lembrando esse termo alienígenas, eu não estou falando de homenzinhos verdes aqui, eu estou falando de espécies que não existem originalmente naquele espaço. Exemplo, aqui no Maranhão se costuma criar um peixe chamado panga. Não sei se vocês já comeram, eu acho bem gostoso. Esse peixe ele não é originário aqui do Brasil, nem do Maranhão, nem da região sul do país. Ele é um peixe que vem lá do Vietnã, da Coreia. Então, ele é um peixe que ele tem um bom valor comercial porque ele cresce rápido, ele tem muita gordura, ele é saboroso por causa disso, mas ele é um peixe que não existe originalmente aqui no Maranhão, especificamente. Qual o problema de você trazer uma espécie que é lá do Vietnã e colocar e introduzir aqui no Maranhão? É que ele provavelmente não tem predadores naturais. Então, esse peixe, digamos, você está criando ele num sistema fechado, mas se esse peixe escapar, se ele for jogado na natureza, ele provavelmente vai se reproduzir de forma descontrolada, porque não tem nenhum peixe específico, não tem um predador natural que esteja adaptado a se alimentar dele. Ele vai crescer de forma descontrolada, vai acabar com o alimento para ele e o alimento para as demais espécies. Então, vai causar com isso um desequilíbrio ambiental. Então, você fazer a introdução de espécies exóticas ou alienígenas em outro local é uma coisa extremamente perigosa. Você pode fazer, pode, mas você tem que ter todo um cuidado, ter toda uma vigilância. Um outro exemplo, nos Estados Unidos, algumas cidades elas começaram a colocar uma planta que grudava, eu não lembro o nome, me desculpe, mas uma planta que gruda nas paredes, nos muros, e essa planta, ela tipo assim, enfeita o muro, fica parecendo uma cerca viva. E o que aconteceu? Se introduziu em algumas cidades como efeito de decoração, e a planta adorou o clima dos Estados Unidos e começou a crescer como uma erva daninha de forma descontrolada. Então você entrava em determinadas cidades e a cidade parecia a Vila dos Hobbits, toda verde, porque a planta ela se adaptou bem, não tinha predador natural nem nada, e ela cresceu de forma desordenada. A cidade ficou toda verde, toda coberta pela planta. Então, esses são alguns exemplos de você trazer uma espécie de um local e introduzir ela em outro, você pode vir a ter danos ambientais em função disso. Então, isso deve ser feito com o maior cuidado possível.
Agora vamos falar dos parágrafos seguintes do artigo 225. O parágrafo 2º fala que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Essa aqui é uma norma constitucional, mas é difícil ver ela ser colocada a ferro e fogo na prática. Por quê, gente? Porque a atividade de mineração é uma das atividades mais nocivas ao meio ambiente que se tem. Se você for ver Serra de Carajás, eles estão o quê? Retirando uma montanha, eles estão escavando uma montanha para retirar o minério de ferro, para esse minério ser separado posteriormente. Então, como é que você pode pensar numa recuperação daquele meio ambiente que foi devastado? Geralmente o que os órgãos técnicos, o Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o que eles exigem das atividades de mineração é que você tome algumas providências para vir a compensar de alguma forma o dano ambiental que foi causado. Exemplo, você não vai ser obrigado a recuperar aquele dano causado, mas você vai plantar uma floresta em uma área que já foi desmatada. Você vai tentar compensar esse dano ambiental que foi feito, certo? É uma norma constitucional, ela tem validade, ela não tem sido usada por questões práticas, por questões de praticamente impossibilidade de você retornar ao status quo ante em uma atividade de mineração. Aqui eu tenho um exemplo do que eu estava falando, da Serra de Carajás. Olha, esses caminhozinhos, isso aí é gigante, viu? Isso aí passa caminhões que são muito maiores do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Como é que você vai reparar isso posteriormente? Não existe uma forma viável, uma forma fácil de fazer isso. Essa montanha toda foi escavada, você não tem como retornar ao estado anterior das coisas. Aqui eu tenho alguns outros exemplos que são minas de diamante. Uma mina de diamante é um buraco gigantesco no meio de algum lugar. É tão perigoso, é tão profundo um negócio desses que um helicóptero nem passa por cima, ele circula, porque pode haver o risco dele ser sugado, tão profundo que eles são. E aqui você tem, olha, o grande buraco, para você ter uma ideia de escala, olha o tamaninho que os prédios ficam do lado do buraco. E isso em praticamente todas as minas de diamante que eu conheço é a mesma coisa. Como é que você repara um dano ambiental desses? É impossível. O próximo item diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados. Um dano ambiental, então, queridos, ele vai gerar efeitos, ele vai gerar reflexos nas esferas administrativa, penal e civil. Você vai ser punido, pode ser punido, na verdade, por 3 formas diferentes. A administrativa é a punição aplicada a responsabilização administrativa vai ser aplicada pelo órgão de controle ambiental, pelo Poder Executivo, pelo órgão de controle ambiental que está representando o Estado naquele momento. Exemplo, você desmatou a área de proteção permanente, você tem na sua propriedade uma mata ciliar e você destruiu essa mata ciliar. Você vai receber uma punição pelo órgão ambiental. Isso é chamado de punição administrativa porque a administração pública, o Estado na sua esfera do Poder Executivo que está te aplicando. Então, a administração pública, ela vai verificar que você causou um dano ambiental, ela vai te punir na sua esfera de influência, no caso, o Executivo, através dos órgãos de controle ambiental. Geralmente, as 2 punições aplicadas pela administração pública são a multa, ou seja, você receber aquele golpe no seu órgão mais sensível, no bolso, e também a interdição. O que vem ser a interdição? Você está fazendo uma atividade de pecuária, por exemplo, você está criando gado. Aí o Estado chega, olha, você vai ficar sem fazer
essa atividade até que você solucione o dano ambiental causado ou que você pague a multa pelo dano causado. Então, o Estado, ele diz, olha, você tem uma indústria, você vai fechar as portas da indústria, você não vai produzir nada até que você solucione o problema que você causou, o dano ambiental que você causou. Essa é a ideia da interdição. As punições na esfera penal, elas são aplicadas As punições penais são aplicadas pelo Poder Judiciário quando se entende, como se verifica, quando se comprova que houve a prática de crimes. Existem, por exemplo, muitos crimes que você pode cometer contra o meio ambiente, são chamados crimes ambientais. Aqui você vai ter aplicação. Quais são as penas, as sanções aplicadas geralmente? É a prisão e também a multa. Os crimes, quando você pratica um crime ambiental, as punições mais comuns são prisão, ou seja, você perde a sua liberdade, ou a questão da multa. Professor, eu posso ser preso porque eu matei uma cutia? Dependendo do caso, sim. E o que vem ser a responsabilização, por fim, a responsabilização civil? É você reparar o dano causado. Você fez o desmatamento lá da mata ciliar, você pode receber uma multa, dependendo do caso, você pode ser preso, e você ainda é obrigado a restaurar aquele meio ambiente que você causou dano. Essa é a ideia da responsabilização civil. Pessoal, eu posso receber as 3 responsabilizações? Pode. Professor, digamos que eu recorra da multa administrativa que me foi aplicada. Eu fico livre, então, de ser preso? Eu fico livre de reparar o dano causado? Não. Elas são independentes entre si. Você pode receber uma punição, 2 punições ou as 3 punições mesmo. A civil, então, que é a reparação do dano, essa aí é praticamente certeza que você recebe. O Estado te obrigando, olha, você causou esse dano ambiental? Pois eu quero que você restaure o meio ambiente. Retorne lá ao status quo ante. E em relação à reparação civil, quando for impossível, tecnicamente impossível você proceder à reparação, você vai proceder à indenização. A ideia da indenização é, eu não tenho como reparar o dano que foi feito, muitas vezes isso acontece. Então você vai ter que promover alguma outra coisa boa que compense o dano que foi causado. Fazer reflorestamento, você despoluir um rio, qualquer coisa que o Estado julgue adequado para sanar o dano ambiental que você causou. Então você causa um dano ambiental, meus parabéns. O Estado pode te punir administrativamente, vem lá uma punição, pode te punir penalmente, lá vem outra punição, e civilmente você ainda é obrigado a reparar o dano. Responsabilização civil, restaurar o dano que foi causado injustamente. Ok? O próximo parágrafo fala que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, o Constituinte, ele achou por bem nomear essas florestas como patrimônio nacional. E elas acabaram se tornando futuramente englobadas dentro das áreas de unidade de conservação. O parágrafo 5º fala que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Primeira coisa aqui, o que seriam terras devolutas? Gente, no Estado brasileiro não existe terra sem dono, ok? No Estado brasileiro, de acordo com o direito, não existe terra sem dono. Ou o proprietário de uma determinada terra será um particular, ele tem lá a escritura dizendo, olha, eu herdei essa terra do meu pai, eu comprei essa terra. Ou o proprietário será o Estado, seja o governo federal, seja o governo estadual ou algum governo municipal.
Então, as terras sempre pertencem ao Estado, ou é do particular ou será do Estado. Essas terras que não são de particulares e que são genericamente terras do Estado por consequência, são chamadas de terras devolutas. Então, o que acontece? Se o Estado tem uma terra devoluta, ou ele pegou uma terra de um particular com vistas à proteção ambiental, digamos que se criou uma estação ecológica, você tinha uma propriedade ali dentro dessa estação ecológica, o Estado pegou para ele desapropriou, ele tirou a sua propriedade. Então, essas terras são indisponíveis, ou seja, o Estado, nessas terras destinadas à proteção ambiental, ele não pode vender, ele não pode comercializar, ele não pode ceder essas terras. É isso, basicamente, que está sendo dito aqui. O parágrafo 6º diz que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, se eu tenho uma usina que gera energia e essa usina funciona com energia nuclear, através do decaimento, da explosão de átomos, da junção de núcleos atômicos, fusão ou fissão nuclear, se opera com reator nuclear, essa usina só pode ser instalada, a ideia de localização ela só pode ser instalada em um local previamente autorizado por lei. Então vai ter que ter uma lei que diga, uma lei federal do Estado brasileiro, do Congresso Nacional, dizendo, olha, em tal local, por exemplo, em Angra dos Reis, é possível que você faça a instalação de usinas que operem com reatores nucleares. O parágrafo 7, foi recente, ele foi colocado recentemente na Constituição, creio que em 2017, por aí. E ele fala o seguinte, que para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Se você perguntar para mim por que o legislador colocou isso, eu chutaria, não tenho provas, mas eu chutaria que isso foi lobby do povo, por exemplo, da festa de Barretos, que você usava touros e você tinha que machucar esses touros. Mais detalhes vocês pesquisam na internet. Para que eles se tornassem mais ariscos, para que eles ficassem com raiva, para que eles sentirem dor, para eles tentarem derrubar os vaqueiros que tentaram matá-los. Porque existem poucos outros exemplos que me vêm à cabeça aqui no Brasil quando eu penso na justificação de você tratar um animal com crueldade, com justificativa em que ele está sendo usado numa festa de manifestação cultural. Então, isso aqui foi os legisladores, os nossos queridos senadores e deputados, autorizando que animais sejam tratados com crueldade desde que haja uma manifestação cultural por trás. Daqui a pouco, se você quiser ser radical na interpretação disso aqui, você vai autorizar uma briga de galo ser considerada justificável porque você está fazendo uma prática desportiva que é considerada manifestação cultural. Eu fazendo uma crítica, aqui está na Constituição, está valendo, tem plena eficácia, eu estou fazendo uma crítica pessoal, que eu acho que isso aqui não devia acontecer, certo? Então, queridos, essa foi a explanação que eu queria fazer acerca do artigo 225, que é o principal texto dentro da Constituição que fala acerca da proteção ambiental, ele é, digamos assim, a parte mais completa que fala da proteção ambiental. Essas eram as considerações que eu queria fazer. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem postar no Classroom, ou se não tiver tanta pressa, pode esperar pelo momento síncrono de tiradas de dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter sido mais conciso, mais rápido na aula, e espero que todos passem bem. Muito obrigado.